Fala galerinha, aqui é o professor Eduardo e hoje iremos resolver atividades sobre pirâmides. Vamos lá? A questão número 1 diz: observe o molde da caixa que Juliana vai montar para colocar um presente de Natal. Sabendo que ela terá 12 centímetros de altura, o volume dessa caixa será. Então veja, nós temos que a caixa que Juliana quer montar tem o formato de uma pirâmide. Ó. Aqui é porque a pirâmide está planificada. Essa pirâmide, ele disse que tem 12 centímetros de altura e ele quer saber o volume. Tudo bem? Então vamos lá. Como ele quer saber o volume, nós temos que lembrar que o volume de uma pirâmide é área da base vezes a altura. Tudo bem? Então veja que o que nós temos que descobrir aqui é a área da base, tá? Só uma correção aqui. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura, só que dividido por 3, correto? Toda figura espacial que ela é pontiaguda, como a pirâmide tem um vérticezinho em cima, é pontiaguda, divide por 3 o cálculo do volume. Então aqui, nós temos que calcular a área da base dessa pirâmide. Por quê? Porque a altura aqui a gente já tem, que é 12, não é? A altura já é 12, e a gente tem que calcular essa área da base. Então, percebam que na nossa figura, a base ela tem o formato de um quadrado, correto? Como ela tem o formato de um quadrado, aí a gente tem que lembrar como é que calcula a área de um quadrado. É lado vezes lado, não é? Ou L ao quadrado. É isso? Então, a área da base, nesse caso aqui, seria 16 vezes 16, que nos dá um total de 256 centímetros quadrados. Essa seria a nossa área da base, porque essa figura aqui, essa pirâmide, tem uma base quadrada de lado 16, tá certo? Então, voltando aqui para o cálculo do volume, a gente só vai substituir. Quem é a área da base? 256 vezes. Quem é a altura? A altura é 12, não é isso? E o resultado dividido por 3. Para facilitar, nós podemos pegar esse 12 e dividir logo por 3. Então, aqui vai ficar 256 vezes, aí 12 dividido por 3, 4. E fazendo aqui essa multiplicação, 256 vezes 4, nós temos aí um total de 1024 centímetros cúbicos. Então, a nossa resposta correta aqui seria letra D. Vamos a mais uma questão. Agora a questão de número 2. O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada. Então, primeira informação, pirâmide de base quadrada, feita de concreto maciço, ou seja, ela é toda preenchida por dentro. Então, não é ocada, é preenchida, como mostra a figura. Sabendo que a aresta da base da pirâmide tem 3 metros, então a base da pirâmide, né, a aresta da base tem 3 metros, e que a altura da pirâmide é de 4 metros, ele quer saber o volume de concreto necessário para a construção dessa pirâmide. Então, como a gente viu na questão anterior, o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura e o resultado divide por 3, tá? Então veja que na questão já foi dado para a gente a altura. Então nós vamos ter que descobrir agora a área da base, correto? Então, descobrindo aqui a área da base, nós temos o seguinte, a área da base é igual. Como ela é em formato de quadrado, tá aqui na nossa questão, então é L ao quadrado, não é isso? Então, quem é o lado da base? A aresta da base é 3. Então, vai ficar o quê? 3 ao quadrado. Então, a área da base vai ser 3 ao quadrado, dá 9 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, a gente descobriu aqui a nossa área da base. Sabendo a área da base, a gente vem aqui
na nossa fórmula e substitui. A área da base é 9 vezes quem é a altura? A altura, ele falou na questão que é 4, o resultado divide por 3. De forma simples, nós temos que esse 9 dá para dividir por 3, 9 dividido por 3 dá 3, e o resultado multiplica com 4. Com isso, nós temos que o volume é igual a 3 vezes 4, 12. 12 metros, metros cúbicos. Tudo bem? Então, 12 metros cúbicos. E só corrigindo aqui, a nossa área aqui, como a unidade é metro, seria 9 metros quadrados. Não é isso? E o nosso volume aqui, metros cúbicos. Então, a alternativa letra E. Vamos agora à nossa questão de número 3. Vamos lá. A questão de número 3 diz assim: qual o volume de uma pirâmide regular hexagonal com 50 centímetros de altura e 20 centímetros de aresta da base? Então, veja que a questão nos falou que a pirâmide é regular e hexagonal, ok? Onde ela tem 50 centímetros de altura e 20 centímetros, não é, da aresta da base. E com isso, ele quer que a gente calcule o volume, tá? Então, ele quer que a gente calcule o volume dessa pirâmide. Então, veja, nós já vimos que o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura e o resultado dividido por 3, ok? Então, veja o seguinte, a altura da pirâmide ele já deu para a gente, certo? A altura já foi nos dada aqui essa altura, que é 50 centímetros. Então, veja que o que falta para a gente aqui agora é calcular a área da base, tá bem? Então, perceba o seguinte, que a base dessa pirâmide, ela é hexagonal. Ela é hexagonal, tá? Então, nós vamos ter que calcular agora, não é, essa área dessa base, tá? Então, para isso, vamos entender o seguinte. Base hexagonal, né, é uma base onde é uma figura que tem 6 lados. Esses 6 lados são iguais, não é? Porque a pirâmide é regular. Então, perceba que não existe uma forma direta para a gente calcular a área de um hexágono. Então, o que é que a gente vai fazer? Percebam que esse hexágono, eu posso dividir ele em 6 triângulos equiláteros, tá? Então, um hexágono, eu posso dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a área de um desses triângulos equiláteros aqui. Eu vou calcular a área de um e depois a gente multiplica por 6, porque tem um total de 6, tá bom? Então, veja, para a gente calcular a área de um triângulo equilátero, a fórmula é essa. A área de um triângulo equilátero é igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, essa fórmula aqui é o que a gente vai usar para encontrar a área de um triângulo equilátero. Substituindo na fórmula, vai ficar assim, a área é igual a L ao quadrado. Quem é o lado? Ele falou lá na questão que a aresta da base é 20. Então, aqui, o lado de cada ladozinho desse aqui é 20, tá certo? Então, nós já temos essa informação. Então, o lado aqui, é 20, e aqui vai ser 20 ao quadrado, vezes raiz de 3, e o resultado divide por 4, tá certo? Então, aqui nós temos 20 ao quadrado dá 400. 400 raiz de 3 dividido por 4. Simplificando aqui, 400 dividido por 4, não é? Dá 100. Então, dá 100 raiz de 3, tá? Então, perceba que a 100 raiz de 3 é a área de um triângulo equilátero, tá? Como tem 6, eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 6. Então, 100 vezes 6 dá o quê? 600.
Então, 600 raiz de 3 aí centímetros ao quadrado. Então, veja que aqui é a área da nossa base. A área da base é 600 raiz de 3. Tudo bem? Só que agora, ele quer que a gente calcule o volume, não é? Então, vamos calcular agora o volume da nossa pirâmide. Então, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume será igual. A área da base eu já sei aqui que é 600, não é? 600 a raiz de 3. Aí esse resultado vai multiplicar pela altura, que ele já falou aqui que a altura é 50, e o resultado divide por 3. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? O volume será igual. Para facilitar, ó, o que é que a gente pode fazer aqui? Esse 600 já posso dividir por 3, não é? Que quando eu divido 600 por 3, eu tenho aí o quê? 200 raiz de 3, aí vezes 50. E por fim, nós temos que nosso volume é 2 vezes 5, dá 10. 2 zeros aqui, com mais um zero aqui fica o quê? 10.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Essa é a nossa resposta, que é a alternativa A. Vamos agora à nossa questão de número 4. Qual é o volume de um tronco de pirâmide regular, quadrangular, sabendo que os lados das bases medem 10 centímetros e 4 centímetros e a altura 4 centímetros? Então, ele quer o volume de um tronco de pirâmide, né? Que é o volume desse tronco de pirâmide. E ele nos informou que as bases, né, elas medem a base maior 10 centímetros, a base menor 4 centímetros, não é? Os lados. E a altura, eles nos informou que a altura desse tronco é 4 centímetros. Perceba que aqui está o tronco da pirâmide. Aqui embaixo nós temos a base maior, onde ele falou que os lados medem 10, né? É um quadrado, ele falou aqui quadrangular. E aqui nós temos a base menor, onde os lados medem 4. Tá certo? Para se calcular o volume de um tronco de pirâmide, é um pouco diferente, né? Essa é a formulazinha para se calcular o volume de um tronco de pirâmide. Essa fórmula aqui é originada daquela fórmula normal do volume de pirâmide, só que com algumas adaptações. Aí quando a gente simplifica para encontrar diretamente o tronco da pirâmide, a gente usa essa fórmula, tá? Que essa fórmula é o seguinte, a gente vai substituir aqui, ó. Volume da pirâmide será igual. O H é a altura da pirâmide, né? O H é a altura da pirâmide, que a questão já nos deu, que é 4. Tá? Então, aqui vai ser 4 sobre 3, aí multiplicado por AB é a área da base maior. Então, vejam que a área da base maior é a área essa de baixo aqui. Como é quadrada, a área é 10 vezes 10, que nos dá o quê? 100. Não é isso? Tá 100. Então, já sei que a área da base maior é 100, mais raiz quadrada da área da base maior, que é 100, vezes, aí está aqui, a área da base menor. Então, a área da base menor é a base de cima, que no caso aqui vai ser a área quadrangular, é 4 vezes 4, que dá 16. Então, vamos aqui, substituo 16, aí mais a área da base menor, que é 16, tá? Então, perceba que eu vou ter que resolver primeiro aqui essa raiz aqui. Então, vamos lá. Ó. Volume será igual, vou repetir, 4 sobre 3 vezes 100 mais. Ó, eu posso multiplicar aqui 100 vezes 16 e achar a raiz quadrada, ou, como aqui é uma multiplicação, eu posso ver a raiz quadrada de 100, que é 10, vezes a raiz quadrada de 16, que é 4. Aí, mais 16. Tudo bem? Então, percebo que aqui agora eu tenho uma expressão e que eu tenho que resolver primeiro aquela multiplicação aqui. Então, vou repetir todo o restante.
vezes aí 100. Aqui vai ficar, ó, 10 vezes 4 dá 40. Então, somando 100 mais 40, 140, com mais 16, 156. Aqui embaixo é como se tivesse o 1. Então, nós vamos ter aqui que o volume aqui vai ser, ó, 4, né, vezes 156 sobre 3. Que isso aqui, ó, se você dividir 156, né, dividindo aqui 156 por 3, você vai encontrar aqui, ó, 52. Então, esse dividido por esse é 52. Então, vai ficar 152 dividido não, vezes 4, ok? Que o volume vai ser 152. Desculpa aqui, pessoal. Deixa eu só retificar aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, veja. 156 dividido por 3 dá 52. Então, vai ficar 4 vezes 52. E se a gente multiplicar 4 vezes 52, nós temos aí um total de 208. Então, esse é o volume, alternativa B, tá, do tronco dessa pirâmide. Vamos agora à nossa questão de número 5. Uma pirâmide reta de base quadrada foi soldada sobre um prisma reto de bases congruentes, a base da pirâmide. Então, se a pirâmide reta de base quadrada da pirâmide, ele está dizendo que é congruente à base do prisma. Então, são quadrados. Tanto a pirâmide quanto o prisma têm bases quadradas, conforme formando um sólido geométrico parecido com o da figura. Então, veja, sabendo que a aresta da base do prisma mede 6, então veja, se o prisma aqui mede 6, isso significa que a pirâmide também aqui mede 6, ok? A base da pirâmide também é 6, porque ele falou que as bases são congruentes, tá? E que sua altura, ou seja, a altura do prisma, né, mede o dobro da aresta da base. Então, se a base é 6, isso quer dizer que a altura aqui do prisma mede 12, tá certo? É o dobro. Aí ele pergunta, qual o volume do sólido geométrico formado nessa construção? Então, veja que esse sólido aí, ele é formado pelo volume do prisma mais, não é, o volume da pirâmide. Tudo bem? Então, a gente vai ter que calcular o volume dessas duas figuras e somar essas duas. Tá? Então, ele diz também aqui uma informação. Ó, sabendo que a aresta da base do prisma mede 6 e que sua altura e a altura da pirâmide medem o dobro. Então, veja que na pirâmide aqui, a altura dela também é 12. Tá certo? Ele falou que é 12. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Vamos substituir aqui na nossa fórmula aqui. Eu já disse que o volume de qualquer figura, não é o que? A área da base vezes a altura. Certo? Então, o volume desse prisma aí também seria isso. É a área da base vezes a altura. Tá? Aqui seria a fórmula do volume do prisma. Aí o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura, só que aí o resultado divide por 3. Tudo bem? Então, aí nós temos o volume do prisma e o volume da pirâmide. Percebam o seguinte, que a base do prisma, aqui a área da base do prisma é a mesma área da base da pirâmide, porque ele falou aqui que eram congruentes. Então, a gente vai calcular a área da base somente uma vez, não é? Então, veja, a área da base aqui ela é uma base quadrada. Então, a área vai ser 6 vezes 6 e nos dará uma área da base igual a 36 centímetros quadrados. O que é que a gente faz? A gente vem aqui na nossa fórmula e substitui. Ó. Eu tenho aqui, do prisma, quem é a área da base? 36 vezes a altura. Quem é a altura do prisma?
12. 36 vezes 12, tá? Aí mais, vamos lá para a pirâmide. Quem é a área da base? 36, porque é a mesma. Vezes a altura, também 12. Só que agora a gente divide por 3. Não é isso? A pirâmide divide por 3. Então aqui vai ficar, ó, efetuando essa multiplicação aqui, 36 vezes 12, nós temos aqui 432, tá? E aqui nós temos aqui, ó, para adiantar eu posso pegar esse 12, dividir por esse 3, então aqui vai ficar 36 vezes 12 dividido por 3, 4, tá bem? Então, ó, o volume aí vai ser 432 mais, se você pegar 36 e multiplicar por 4, você tem um total aqui de 144. E fazendo, não é? Fazendo a soma com 432 que a gente tinha antes, fica 576 centímetros cúbicos. Tudo bem? A alternativa é. Vamos agora à nossa questão de número 6. Denise confecciona e vende caixas de presente no formato de pirâmide regular quadrangular. Então, a pirâmide regular, a base, os lados são iguais e a base é quadrangular, ou seja, a base quadrada. Com as medidas indicadas a seguir. Está aqui, ó, a altura da pirâmide é 15 e a base mede 10. Ele disse, desconsiderando desperdícios, quantas caixas, não é, ó, quantas caixas Denise consegue confeccionar com 1 metro quadrado desse material? É isso que a gente vai ver agora. Perceba que ele dá uma dica para a gente aqui sobre o que é que a gente vai utilizar para responder essa questão. Como ele falou aqui que Denise tem 1 metro quadrado, não é, de material, quando a unidade está ao quadrado é porque ele está falando sobre área. Então, nós teremos que calcular a área dessa caixinha de presente, que está no formato de pirâmide, tá certo? E percebam que para calcular, não é, a área total de uma pirâmide, a área total de uma pirâmide é o quê? É a área da base mais a área lateral, tá certo? Então, a área total da pirâmide é a área da base mais a área lateral. Então, percebam que a área da base aqui já está simples, porque a base ela é quadrada e a área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, 10 vezes 10. Aqui, ó, o lado da base da minha pirâmide. Então, 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área da base, tá bem? Então, veja o seguinte. Agora, vamos calcular a área lateral. Perceba que a área lateral da nossa caixinha aí, ela tem o formato de um triângulo, tá? Como não é um triângulo equilátero, então a área de um triângulo normal é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Não é isso? Então, veja o seguinte. Nós já temos a base. A base do meu triângulo aqui é 10, ó. A base de um triângulo aqui, lateral, é 10. Então, 10 vezes. Só que agora, eu não tenho a altura desse triângulo. Aí você pode dizer, professor, a altura não é 15? Não. 15 é a altura da pirâmide, né? Só que agora eu quero descobrir a altura aqui, ó. Qual é a altura do lado? Eu tenho que descobrir qual é a altura do lado dessa minha pirâmide aqui. A altura seria essa, tá certo? Beleza. Só que aí eu vou ter que descobrir agora quem é essa altura. Para descobrir a altura da pirâmide, que eu não sei ainda, eu não sei quem é a altura, então a altura dividido por 2. Então, eu vou ter que descobrir. A gente vai utilizar aquela formulazinha onde percebam que, vamos pegar aqui, ó, é como se eu tivesse esse triângulo aqui, não é? Desculpa, essa pirâmide. A altura da pirâmide aqui eu já sei que é 15, né? 15 centímetros. Eu já sei também quem é o apótema da base, tá? Se a base, o lado todo, mede 10, é porque o apótema aqui da base mede 5. Lembre que o apótema é a metade. E percebam que a altura
do meu triângulo que está do lado da pirâmide é o que eu vou descobrir, que é o que ele chama de G, o apótema da pirâmide, não é? O apótema da pirâmide, que é essa altura do triângulo aqui. Então, vou ter que usar, como aqui é um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, não é isso? Onde ele diz que hipotenusa, ou seja, G ao quadrado, é igual a os catetos, a soma dos catetos também ao quadrado. E aqui a gente tem, ó, G, né, ao quadrado é igual. 15 ao quadrado dá 225, mais 5 ao quadrado, 25. Então, G será igual, ó, esse expoente 2 vem para cá como raiz de, somando aí, 250. Então, perceba que, se eu colocar aqui do lado, ó, 250 não tem uma raiz exata, então eu tenho que fatorar. Dá por 2, que dá 125. Agora, dá por 5, que dá 25. Por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. Como é raiz quadrada, eu vou organizar de 2 em 2. Então, G, né, será igual a raiz. Aí, vamos lá, fatorando, ficou assim. 2 vezes 5 ao quadrado vezes 5. Não é isso? Então, G será igual. Perceba que, como aqui o índice é 2 e esse expoente é 2, esse 5 vai para fora, não é? Então, vai 5. E quem ficou dentro? O 2 vezes o 5. Então, 5 raiz de 10. Tá bem? Então, a gente tem agora, esse G aqui, ele é a altura do triângulo lateral. Não é a altura da pirâmide, não. Esse G é a altura do triângulo lateral, que é o que eu precisava aqui para encontrar a área lateral. Então, no lugar do H aqui, eu vou botar agora 5 raiz de 10. Então, finalizando aqui agora, nós temos, ó, esse 10 aqui dividido por esse 2, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 5, 25 raiz de 10. Então, veja que 25 raiz de 10 é a área de uma face lateral, tá? Então, aqui é a área só de uma. Só que na minha pirâmide aqui, como ela é quadrangular, eu tenho 4 faces laterais. Então, vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 4. Que 25 vezes 4 dá 100, ok? 100 raiz de 10. Então, essa é minha área lateral. Pronto. Nós já temos a área da base e a área lateral. Então, a nossa área total aqui vai ser a área da base é 100, né? Mais a área lateral é 100 raiz de 10. Agora, gente, ó, perceba. Lá na questão, ele não informou para a gente quem é raiz de 10. Mas ele deu uma dica aqui. Ó, ele disse para a gente quem é raiz de 2 e quem é raiz de 5. Então, veja, só para vocês entenderem, vou fazer bem detalhado aqui. Então, aqui eu tenho 100 mais 100 vezes. Ó, raiz de 10 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 5. Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10. Eu separei para poder substituir. Ó. Então, 100 mais 100 vezes. Quem é raiz de 2? Aqui, ó, 1,4. Então, 1,4 vezes. Quem é raiz de 5? 2,2. Então, vou substituir aqui. Por fim, nós temos aqui, ó, 100, né? Mais. Agora, a gente vai ter que efetuar essa multiplicação. Ó. Se você multiplicar 100 vezes 1,4 vezes 2,2, você vai ter um total aí de 308. Então, nós temos que a área total da nossa caixinha aqui de presente é 100 mais 308, 408 centímetros quadrados. Então, essa é a área total. Tá certo? Então, só que é o seguinte. Como a gente encontrou a área total de uma caixinha, que é 408, agora ele quer saber o seguinte. E, usando 1 metro quadrado, eu posso fazer quantas caixinhas de 408 centímetros quadrados? Então, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Eu quero saber quantas caixinhas dessa cabem
em 1 metro quadrado, tá certo? Então, vamos analisar aqui agora como é que vai ficar. Então, perceba o seguinte, a área da caixinha está em centímetro quadrado e a área da pirâmide está em metro quadrado. Aí nós temos que lembrar que 1 metro quadrado, né, eu vou ter que transformar em centímetro. 1 metro quadrado em centímetro, de metro para centímetro, a gente anda 2 casas. Não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, de metro, ó, tem 1 metro quadrado, decímetro quadrado e eu tenho centímetro quadrado. De metro para decímetro eu ando 1 e de decímetro para centímetro mais 1. Então, de metro para centímetro eu ando 2 casas. Como a unidade é ao quadrado, eu vou ter que multiplicar esse valor por quanto? Por 10.000, tá? Porque, ó, 4 zeros, porque são 2 casas que eu andei e cada casa são 2 zeros. Então, perceba que 1 metro quadrado ele é igual a 10.000 centímetros quadrados, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Como eu quero saber com 1 metro quadrado quantas caixinhas eu posso fazer, a gente vai agora apenas dividir, não é isso? Ó? Vou dividir esse 10.000 centímetros quadrados, que é o que corresponde a 1 metro quadrado, e vou dividir pela área da caixinha, que é 408 centímetros quadrados. Vocês efetuando essa divisão aí de 10.000 centímetros quadrados dividido por 408, vocês vão ter aí aproximadamente um valor de 24,5, não é? Esse é o total de caixinhas que pode ser feita. Então, nossa resposta aqui seria a alternativa é 24 caixas, ok? Vamos agora à nossa questão de número 7. Determinar a área total e o volume de uma pirâmide regular de base quadrada. Então, ó, ele quer a área total e também o volume. E ele diz que é uma pirâmide regular, não é? De base quadrada, sabendo que as medidas das arestas laterais, ó, arestas laterais e da base, tá aqui 15 e 18, tá ok? Então, ó, é como se eu tivesse aqui uma pirâmide regular de base quadrada, tá? E ele nos diz que ele quer a área total e ele quer o volume, não é isso? Vamos primeiro calcular a área total. Ó, percebam que a área total de uma pirâmide é o que? É a área da base somado com a área lateral, correto? Então, veja o seguinte. A área da base é tranquila, ó. Eu já sei que aqui a área da base, cada lado desse aqui mede o quê? 18 e também aqui 18. Não é isso, ó? Então, essa medida aqui, 18. Então, fica fácil calcular essa área da base. Então, a área da base vai ser o quê? 18 ao quadrado, correto? Beleza. Agora, a área lateral. Para calcular a área lateral dessa pirâmide, como aqui mede 18 e essas arestas laterais aqui ele falou que é 15, tá? E aqui também desse lado aqui seria 15. Então, aqui não seria um triângulo equilátero, é um triângulo normal, que para calcular esse triângulo aí, da área lateral seria base vezes altura, o resultado dividido por 2, né? Beleza. Só que aí, nessa pirâmide, nós temos quantos triângulos laterais? Eu tenho 4. Aí o resultado disso aqui, a gente multiplica por 4. Tudo bem? Então, ó, a área total seria, se você pegar, vamos lá, 18 vezes 18, a gente vai ter aí 324, que é a área da base. Mas, então, ó, agora iremos calcular a área lateral. A base, tá?
a base do triângulo lateral eu já sei aqui, que é 18. A base, né, desse triângulo lateral, a base está aqui, é 18. Só que eu não tenho a altura, ó. Eu não tenho a altura do triângulo lateral. Quando a gente fala em altura, seria essa altura aqui, né? Ó, a altura que vai do vértice até mais ou menos a metade aqui do triângulo. Então, eu não tenho essa altura aqui. Eu tenho que descobrir quem é ela. Vou chamar aqui de H mesmo, a altura. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer para descobrir essa altura? Ó, percebam que eu já tenho algumas informações aqui. Ó. Nós já sabemos que se esse lado aqui, se a base é 18, é porque aqui é a metade, não é? Ó, aqui é 9. Não é isso? E eu já sei que esse lado aqui é 15. Se vocês perceberem aí, a gente formou aqui um triângulo retângulo. Ó. Eu formei aqui um triângulo retângulo, que eu vou fazer aqui embaixo só para vocês perceberem. Ó. Eu formei mais ou menos esse triângulo aqui, retângulo, onde a altura do triângulo lateral eu não sei. Esse lado aqui, que seria a hipotenusa, é 15 e aqui 9, tá? Então, eu tenho esse triângulozinho aí retângulo. E em todo triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Como é que eu quero descobrir a altura h? Então, essa altura h já seria a altura ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado menos 9 ao quadrado, fazendo aqui de forma direta, né? Então, ó, nossa altura ao quadrado seria igual 15 ao quadrado dá 225, menos 9 ao quadrado, 81. E nisso nós teríamos que essa altura seria a raiz quadrada, não é? Porque esse expoente 2 passa por outro lado como raiz. Então, nós teríamos raiz quadrada de 144. 225 menos 81, 144. Com isso, nós teríamos que a altura, né, do triângulo lateral seria 12. Então, ó, essa altura aqui seria 12, tá? Então, agora eu já posso substituir lá na minha expressão para achar a área. Então, aqui eu tenho, ó, vamos lá. Lateral, a base aqui, a medida da base, tá aqui, é 18, né, do triângulo, vezes a minha altura que eu descobri agora, que é 12. Aí divide por 2 e o resultado multiplica por 4. Não é isso? Então, a minha área total seria igual a 324 mais. Ó, se você aí efetuar essa multiplicação, 18, perceba que aqui eu posso, ó, esse 12 aqui, eu posso dividir por esse 2. Então, aqui ficaria 18 vezes 12 por 2 dá 6, não é? Aí, esse resultado aqui, eu vou multiplicar por 4. Por que por 4? Porque eu tenho 4 triângulos laterais. Aqui seria a área só de um, só que como eu tenho 4, eu vou multiplicar por 4. Então, a área total aqui seria 324 mais. Se você multiplicar aí, ó, 18 vezes 6, você teria um total de 108. Tá? 18 vezes 6, 108. Aí, vezes 4, não é? Vezes 4, porque são 4 triângulos laterais, nós temos aí um total de 432, que seria aqui a área lateral e aqui a área da base. Tá? Ó, a área lateral e aqui a área da base. Então, a área total é o somatório das duas, né? 324 mais 432, que nos dá um total de 756 centímetros quadrados. Então, ó, sabendo quem é a área total, olhando pelas opções aqui, nós só temos a área total 756 só na letra B. Então, a gente já descobriria quem é a nossa resposta, né? Alternativa B. Mas, nós vamos agora calcular o volume, para a gente ver como é que faz esse cálculo. Então, vamos lá. Para calcular o volume, então a gente vê que o volume, não é, da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por
3. Então, esse volume seria... veja o seguinte, a área da base, não é? Veja que a área da base aqui, ó, eu já tenho, não é? A área da base a gente já tem, e a gente calculou aqui, ó, a área da base lá na área total, a área da base é 324. Beleza, então aqui, ó, 324 vezes a altura dividido por 3. Agora perceba o seguinte, na questão da área total, a gente achou a altura, que a altura era 12, mas 12 era a altura do triângulo lateral. A altura da pirâmide é essa altura aqui, ó, que a gente vai ter que descobrir. É essa altura aqui, tá certo? Então, a gente não sabe quem é essa altura da pirâmide. Agora, perceba que a altura da pirâmide, com essa altura do triângulo lateral e com a apótema da base, não é, ó, nós formamos novamente um triângulo retângulo. E que o apótema da base eu já sei que o apótema da base é a metade. Se a base aqui é 18, então é porque é 9 para esse lado, né? E é 9 para esse. Então, esse ladozinho aqui é 9. Então, perceba que eu formei aqui agora um novo triângulo retângulo. Não é isso? Ó? Onde eu tenho que a altura eu não sei, a hipotenusa é 12 e esse cateto aqui é 9. Tá? Então, agora tem como a gente calcular a altura da pirâmide. Então, a altura da pirâmide vai ser h ao quadrado, já de forma direta aqui, ó, h ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 12, menos o outro cateto ao quadrado, que é 9. Então, a altura ao quadrado seria 12 ao quadrado, dá 144, não é isso? Menos 9 ao quadrado, que dá 81. E aqui nós teríamos, ó, essa altura seria igual esse expoente 2, troca por raiz quadrada, de 144 menos 81, nós temos o quê? 63, tá? Então, assim, perceba aqui que eu vou colocar aqui em cima, ó, se eu pegar o 63 e fatorar ele, porque não tem exato, eu vou ter, ó, por 2, que dá 21, por 2 não, desculpa, 63 não dá por 2, é por 3, não é? 63 por 3, que dá 21. 21 dá por 3, que dá 7. E 7 dá por 7, que dá 1. Então, veja, fatorando aqui o nosso 63, fica 3 ao quadrado vezes 7. Que nós temos aqui, ó, corta, corta, fica 3 raiz de 7. 7, então eu tirei esses 3. Então, 3 raiz de 7. Tá bem? Que esse é o valor da nossa altura da pirâmide aqui, ó. Então, 3 raiz de 7. Aí agora fica fácil a gente calcular, não é, o volume dessa pirâmide. Então, o volume dessa pirâmide vai ser igual a esse 3 corta com esse 3, então fica só quem? 324 raiz de 7. Só para confirmar aqui o volume. Então, nossa resposta correta, letra B. Então, pessoal, essa foi mais uma correção de uma atividade. Até a próxima e fique com Deus. Um grande abraço.